Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renata Machado, sou psicóloga clínica, parental e neuropsicóloga e hoje eu vou trazer aqui um tema que vocês me perguntam muito. Renata, dar atenção ao choro, acolher o choro, não estaria reforçando esse comportamento e cada vez o meu filho vai ficar mais birrento? É a pergunta de vocês. E eu vou explicar tudo direitinho que você precisa saber. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo para que o nosso conteúdo chegue até você e você não perca nenhuma atualização, tá bom? Mas, então vamos ao assunto. Renata, reforça o choro do meu filho quando eu vou lá e acolho? Eu não faço isso para não reforçar. Vamos pensar numa situação, eu gosto muito quando a gente fala do desenvolvimento emocional infantil, de como lidar com as birras dos nossos filhos, eu gosto muito de trazer para vocês exemplos do que acontece quando a gente tira a criança de cena e coloca um adulto, para vocês verem como uma coisa muda completamente de contexto. Por exemplo, imagina que seu parceiro, sua parceira, chega em casa do trabalho com uma situação que a deixou muito frustrado ou frustrada. E essa pessoa chega e chora diante de você. O que você faria? O que você falaria? Você deixaria de ouvir, de acolher, de estar próximo do seu parceiro, da sua parceira, num momento de choro? Por que você não quer reforçar esse comportamento? Não, é melhor eu me manter distante porque eu não quero reforçar esse comportamento. Claro que não. Você entende que naquele momento aquela pessoa está precisando de você, precisando de apoio e você tem empatia, você tem compaixão, correto? Uma coisa importante que eu tenho para te falar é que esse adulto que você naturalmente acolheria, teria empatia e compaixão, esse adulto tem um cérebro completamente amadurecido e desenvolvido. Isso quer dizer o quê? Que ele tem mais recursos para lidar com as próprias emoções do que o seu filho, que é uma criança, por exemplo. O desenvolvimento cerebral da criança, nessa área específica que é o córtex pré-frontal, responsável inclusive por lidar, por regular emoções, começa a amadurecer lá por volta dos 4 anos de idade e termina aos 25. Então essa criança, especialmente as crianças menores, não tem recursos para lidar com as suas emoções. Elas não conseguem se regular sozinhas. Por isso que nós adultos temos a função de ser correguladores. O que quer dizer correguladores? Nós precisamos estar próximo da nossa criança para ajudá-la a atravessar aquela emoção, uma vez que sozinha ela não consegue fazer. Quanto mais sozinha você deixa a sua criança, mais ela vai chorar, mais esse choro vai durar. E um outro ponto que eu quero trazer nesse nosso vídeo, que é muito importante, que você pai, você mãe, você que cuida de crianças, você precisa saber. Deixar chorando é diferente de deixar chorar. Então, Renata, eu entendi que eu posso deixar o meu filho chorando, tá tudo bem ele chorar, mas eu posso dizer ele que chore sozinho no quarto, eu posso deixar ele lá chorando, sem demonstrar que estou irritada, com raiva, incomodada com aquilo? O ideal é que não. Por que não? Porque quando você deixa o seu filho sozinho chorando, ele interpreta que todas as vezes que ele manifesta as próprias emoções, ele fica só. E o que ele sente é o que a gente chama de desamparo aprendido. Ele começa a associar que ele demonstra emoções, ele se sente desamparado, ele se sente sozinho. E isso para uma criança é muito pesado. Tudo que uma criança mais quer é proximidade, é conexão, é interação e é acolhimento. Então está tudo bem você permitir o seu filho manifestar as emoções, você deixar o seu filho chorar. Mas para isso você não precisa deixá-lo sozinho. A sua presença é extremamente importante. É o que vai trazer para ele a segurança que ele precisa para lidar bem de forma saudável com as próprias emoções. Guarda essa frase aí com você. Dor, a gente não foge, a gente atravessa. É por conta desses aprendizados de infância que talvez você, adulto ou adulta que está me assistindo agora, foge das suas emoções, se sente envergonhado na hora de chorar, limpa uma lágrima e diz, me desculpe, porque você associou que isso não deveria acontecer. Você muito provavelmente associou que você ficaria sozinho caso você começasse a chorar. Então talvez você inclusive busque distrações, comer, beber, comprar, jogar, usar a internet em excesso, tudo isso para não entrar em contato tanto com a sua dor quanto com a sensação de solidão que
que você associou lá atrás, por conta da forma como os adultos ao seu redor lidavam com as suas emoções. E eu te pergunto agora, é isso que você quer para o seu filho? É esse tipo de relação que você deseja estabelecer com ele? Que ele entenda que ele tem que correr de você e não pra você? Foi por isso que eu criei o curso Dominando as Birras, porque eu entendi que os pais simplesmente não sabiam como lidar. Lá dentro do curso, você vai entender quais são as crenças que você precisa trabalhar para começar a olhar com mais empatia o comportamento do seu filho. Você vai entender a neurociência de uma forma simples e clara. Você vai entender o que acontece dentro do cérebro do seu filho na hora que ele faz uma birra. Você vai entender o que você precisa fazer, inclusive, para prevenir a birra e os 4 passos essenciais. O que fazer quando as birras acontecem. O que fazer com as birras em público, Renata? Também está dentro desse curso Dominando as Birras. Clica no link que está aqui abaixo dessa aula, se compromete com o seu desenvolvimento enquanto mãe, enquanto pai e oferece para o seu filho a melhor educação possível. Além dele crescer, se desenvolvendo bem do ponto de vista emocional, ele vai crescer conectado emocionalmente a você. E essa é a melhor coisa que pode acontecer. Um grande beijo e até o próximo vídeo.